Agradeço muito a todos que me assistem, que me acompanham. E o tema de hoje é um pouco mais delicado e a gente vai tentar fazer esse tema da forma mais didática possível para também não trazer desentendimentos e principalmente desmistificar algumas questões sobre religião e racismo. Lá no meu canal no YouTube eu já falei sobre religião e racismo, eu falei sobre como Igreja Católica e Evangélica no Brasil e nos Estados Unidos ajudaram no sistema de opressão e também de racismo sistêmico através dos séculos. A gente já falou disso, mas uma religião, uma corrente religiosa da qual a gente quase nunca fala, é a única corrente que surgiu dentro das teorias do racismo científico, que foi a eugenia. Eu sempre deixo muito claro que para qualquer pessoa que deseje discutir racismo e deseja discutir qualquer corrente que fale sobre os efeitos do racismo estrutural na nossa sociedade, você não consegue discutir racismo se você não tiver uma base muito fundamentada na eugenia para poder entender como essa política se deu e como ela afetou as políticas, como ela afetou a sociedade e afeta até hoje. Portanto, hoje aqui eu queria explicar sobre o kardecismo, que é a religião, né, que é essa corrente religiosa que existe basicamente no Brasil, que floresce no Brasil, e como ela faz parte de um sistema estrutural racista. É importante lembrar que nem todos os kardecistas que seguem a religião, são, mais de 3,8 milhões de pessoas no Brasil, são racistas, e a maioria das pessoas que negam o racismo que vem do kardecismo, elas fazem vista grossa, ou algumas também nem conhecem de onde surgiu as ideias que fundamentam a própria religião. Isso acontece em várias religiões, isso acontece também com os evangélicos. Se você perguntar para um evangélico o que ele entende dos 5 solas do protestantismo, ele não vai poder te responder de uma forma. Algumas pessoas simplesmente encontram alívio e conforto na sua religião, mas não entendem exatamente de onde surgem as ideias principais desse fundamento religioso. Vamos lá? Ok. Importante falar que o racismo científico surge na nossa sociedade, quando o Charles Darwin fala sobre a teoria da evolução, de que a espécie ela vai evoluindo e através disso prevalece o maior. Ele vai falando sobre isso, e o seu primo, que é o Francis Galton, usa as mesmas teorias de Charles Darwin para a religião, para a sociologia, e ele acaba criando a eugenia. A eugenia começa a classificar raças e sub-raças e começa a se entender que que há raças inferiores e há raças superiores, ok? E o racismo científico, que surge e floresce a partir dos anos de 1860, 1865, e ele floresce mais cedo, mas ele acaba pegando, né, a partir dos 1860, e é nessa onda que o Hippolyte Rivail, que era um médico francês, começa a pesquisar uma ciência há muito jogada por terra, há muito descartada pela comunidade científica, que era a frenologia. O que é a frenologia? A frenologia é o estudo do tamanho da cabeça do ser, que significa quanto maior a cabeça da pessoa, quanto o formato da cabeça da pessoa, vai dar para ela a inteligência. Como se você tiver uma cabeça com formato X ou Y, que cabe nos parâmetros estudados na época, você seria mais inteligente ou não. E basicamente mostrava que as raças ou que os grupos étnicos africanos eram menos inteligentes que os outros. E daí vem as ideias que o Hippolyte Rivail começa a escrever e falar sobre. Numa época que as pessoas começam a estudar também. Era bem uma moda na época falar dos espíritos, desde 1844, quando as primeiras pessoas começaram com aquela mesa giratória. Já passou em algumas séries de TV, em Nova York, em outros pontos também, em outras séries também, em outros programas de TV, fala muito sobre isso. Aquela época lá do Sherlock Holmes, aí, o Homem da Capa Preta em Londres. Essa aí é a época
em que as pessoas falavam sobre o sobrenatural, sobre como o sobrenatural acontece. E nessa época o Hippolyte Rivail, que eu falei o nome dele 3 vezes e não expliquei, Hippolyte Rivail é o nome original do Allan Kardec. Ele começa a escrever sobre os espíritos porque ele começa a dizer também na França, nessa época na França estava muito em voga falar sobre isso, ele começa a fazer entrevistas com espíritos, com supostos espíritos. E ele faz essas entrevistas com os espíritos, e os espíritos que ele faz entrevista são incrivelmente racistas. Você vai falar, mas poxa, aí você entra em dois parâmetros. Ou o espírito que ele falou era racista, porque esses espíritos, vale lembrar que os espíritos vêm de lugares imateriais, que falam de questões imateriais, os espíritos dele, que são espíritos super avançados. Então, ou seja, ou os espíritos dele são racistas, que ele está falando são racistas, ou os espíritos que ele era uma fraude. Ficam sempre essas perguntas sobre o Allan Kardec, e essas perguntas não foram feitas por mim. É importante lembrar que para fazer esse vídeo aqui eu tive que pesquisar durante meses, eu tive a ajuda de várias pessoas que também são espíritas ou já estiveram no espiritismo e que me deram super ajuda. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que me ajudou e que pediu para não falar o nome. Muita gente ainda tem família lá, então não queria colocar isso lá, então, portanto, queria agradecer a todo mundo. Mas aí quando ele fala desses espíritos e esses espíritos evoluídos, os espíritos trazem falas incrivelmente racistas. E aí eles começam, o espiritismo, ele começa a ser fundamentado em cima das ideias de Francis Galton e das ideias eugênicas. É importante lembrar que nenhuma outra religião fala de evolução do ser. Presta atenção, evolução do ser vem exatamente das ideias baseadas dentro da eugenia, que é a ideia de que uma raça é melhor que a outra, que uma raça se supõe sobre a outra. Após a morte do Allan Kardec, todas as teorias que ele escreveu e tudo que ele falou acabou sendo refutado, esquecido, enterrado. Mas no Brasil, as ideias do Allan Kardec ganharam muitos adeptos a partir do final da década de 60, dos anos de 1800, e se transformou no Brasil, uma ideia que ele tinha, se transforma no Brasil numa corrente religiosa. Vamos ver um pouquinho das palavras racistas, dos pontos racistas que o Allan Kardec fala lá em 1860, nos anos de 1860. Aqui ele fala assim, ó: esses espíritos dos selvagens, entretanto, pertencem à humanidade. Atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos, mas certamente isso não se dará no corpo da mesma forma física, imprópria a certo desenvolvimento intelectual e moral. Quanto ao instrumento, quando o instrumento não estiver mais em relação ao desenvolvimento, imigrarão para tal ambiente para se encarnar num grau superior, e assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres e depois deixarão a Terra para passar a mundos mais e mais adiantados. Aqui o Allan Kardec está falando sobre o homem hotentote ou negro. E o que ele fala sobre o homem negro? A gente vai falar aqui. O homem negro, ele diz assim: em relação à sexta pergunta, dizer-se-á sem dúvida que o hotentote é uma raça inferior. Então, se perguntarmos se o hotentote é um homem ou não, ou se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça deserdado de privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é um homem, então por que procurar fazê-lo cristão? O Allan Kardec, ele por várias vezes fala sobre o homem negro, e ele faz o livro que é o livro mais racista do que o livro Mein Kampf, de qualquer outro livro racista que você já pode ter lido na sua vida. O livro mais racista do mundo, que hoje só existe uma versão em português e só é lido no Brasil e não é lido na França nem em outro lugar do mundo, se chama chama-se A Perfectibilidade da Raça Negra, Frenologia Espiritualista Espírita. E aí ele fala se a raça negra é perfectível ou não. Dentro dessa fala do Allan Kardec, ele joga tantas questões, mas tantas questões sobre o negro. Por exemplo, tem uma parte aqui na raça que ele fala que o homem negro, ele não pode ser belo. Talvez, se você me acompanha, você já viu essa fala que eu já coloquei aqui sobre o homem negro ser belo ou não. Vou colocar aqui para vocês. Belo. Fala do Allan Kardec sobre
Bom, eu devia ter pesquisado isso antes, eu devia ter colocado isso antes, mas tudo bem. De qualquer forma, ele fala da nossa, da nossa selvageria como homens selvagens. Pois ele fala do homem selvagem, que o homem negro não pode ser selvagem, que o homem negro é selvagem, que o homem negro não pode ser educado. O Allan Kardec fala coisas tão absurdas sobre o homem negro que é inclusive difícil de você ouvir. E uma das frases que ele fala, que é uma frase que ele fala sobre o homem negro, que chega a doer nos ouvidos, é quando ele diz que o homem negro não pode ser belo porque a beleza do homem é encontrada nas delicadezas de seus traços e nós, com os nossos traços rudes, não poderíamos nos tornar pessoas belas e, de fato, por isso, não seríamos. O homem branco pode se julgar, sim, mais belo do que o homem negro. Aí você vai me perguntar, mas Ade, como essa religião se transforma numa grande... como essas ideias acabaram de se difundir no Brasil? É importante fazer o paralelo que o espiritismo no Brasil ele cresce ao mesmo tempo que a eugenia no Brasil cresce. São duas ideias paralelas. A eugenia, o espiritismo kardecista não funcionaria se não existisse as ideias eugênicas de evolução do ser e da inferioridade do homem negro. O espiritismo cresce no Brasil durante essa era, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, entre as pessoas mais letradas. É muito importante lembrar que o espiritismo é uma religião que procura pessoas muito letradas, ela fala com pessoas muito letradas, e é claro que ela é aberta a todos, e tem muitos negros também que participam dessa religião sem mesmo entender aonde ela foi fundada. Ela foi fundada nos princípios básicos da eugenia, que pressupõe a supremacia branca sobre os negros. E isso não sou eu que estou falando, isso são... quando o AD fala sobre um assunto, eu não venho aqui falar sobre um assunto que eu não pesquisei, que eu não li, que eu perguntei e que eu fiz... inclusive, a primeira pessoa que me fez a pergunta sobre como é que o Brasil pode ser tão espírita, kardecista, de uma religião que nasce no racismo científico, se o Brasil é um país muito negro. E aí foi a primeira vez que eu me coloquei essa pergunta, será que isso existe ou não? Será que isso acontece ou não? E aí eu fui procurar também respaldo de revistas para poder entender e de outras revistas acadêmicas principalmente, e na Boston Review, que é uma das revistas de mais aceitação nos Estados Unidos, de política e fórum literário, fala sobre o espiritismo redefinindo a ideia de religião no Brasil. E é muito interessante porque nesse texto aqui, ele fala exatamente que o espiritismo no Brasil, ele é branco, ele é de classe média alta, de classe média, ele é de classe média, ele é branco e ele não fala sobre as suas origens racistas. E é muito interessante que o espiritismo tenha se proliferado num país que é exatamente negro. Então, para você entender algumas atitudes da classe média alta e da classe média brasileira que participa desse tipo de religião, você precisa entender de onde essa religião vem e como eles enxergam isso. O Hippolyte Rivail, que é o Allan Kardec, ajuda na construção de algumas associações de entidade filantrópica, como a Associação Pestalozzi na França, mas só que as ideias que ele coloca nos próprios livros dele é que o negro ele nunca seria ao mesmo nível de uma pessoa branca. Portanto, o que a gente pode fazer é remediar, e remediar cuidando das pessoas mais pobres e humildes, através da caridade, e através da caridade, talvez essas pessoas possam ser cuidadas, porque numa próxima vida elas voltarão aqui num espírito mais evoluído, ou seja, os negros não são pessoas evoluídas e elas precisam ser cuidadas por pessoas brancas até que elas voltem aqui como seres evoluídos. É interessantíssimo entender esses pontos do espiritismo kardecista e como muitos negros brasileiros também estão lá lendo, porque se você precisa ler A Perfectibilidade da Raça Negra para entender as ideias do Hippolyte Rivail, que é o Allan Kardec, você precisa entender, ler um pouco da Gênese, do que ele escreve, e nas obras póstumas do Allan Kardec. Lá você vai entender
A Super Interessante faz assim, por que o espiritismo pegou tanto no Brasil? Tanto no Brasil. O espiritismo pegou tanto no Brasil por conta de várias questões socioeconômicas, principalmente, e principalmente da forma com que o Brasil faz a sua leitura do que seria o racismo científico no final do século XIX. Então, é importantíssimo lembrar isso. Importante lembrar também, como eu já falei no início, que os espíritas não são pessoas racistas, os espíritas hoje, ou as pessoas que praticam o espiritismo hoje. O importante é lembrar de onde vêm as ideias tão racistas do Hippolyte Rivail quando ele escreve as cartas dele, e é disso que a gente está falando aqui. De onde vêm as ideias do Hippolyte Rivail, que é o Allan Kardec, e por que o kardecismo é a única religião que foi criada, fundamentada nas ideias da eugenia, de uma supremacia de uma raça ou não. Nenhuma outra religião no mundo tem no seu core de livros sagrados, ou de livros que você tem que ler para poder entender as suas ideias, principalmente baseadas no que a religião deseja dizer, em cima de ideias racistas, como o espiritismo kardecista. É incrível todos os livros que ele escreve, em todas as vezes que ele dá uma pincelada no negro, ele fala sobre a inferioridade do homem negro e, principalmente, fica para quem puder ler aqui, pode procurar na internet, a perfectibilidade da raça humana, que é interessantíssimo quando ele fala sobre a perfectibilidade da raça humana, da raça negra. Esse livro que o Allan Kardec faz é de incrível teor de conhecimento para você entender como essa religião, que hoje se transformou uma das maiores religiões mais respeitadas no Brasil, porque principalmente leva as pessoas ricas e de classe média a se entenderem como um mundo de espiritualismo, mas ela é totalmente fundamentada dentro de um sistema racista. O que não significa que as pessoas que estão lá dentro são racistas. Como eu digo, se você for ler a Bíblia lá e for ler vários pedaços, ela é incrivelmente violenta e também racista, misógina, tem várias coisas na Bíblia que você pode tirar vários pedaços, e é por isso que eu já fiz um vídeo lá no meu YouTube falando sobre o racismo e como as igrejas evangélicas e católicas ajudaram no sistema estrutural do racismo, e é importante também falar disso. Eu sei que vai causar uma polêmica, eu sei que vai causar um desconforto nos espíritas brasileiros, mas é importante entender que a religião de vocês foi fundamentada dentro de uma ideia de supremacia racial nas ideias do Allan Kardec. Bom, eu gostaria de fechar dizendo que aqui na Europa, depois da morte do Hippolyte Rivail, que é o Allan Kardec, o espiritismo acaba quase sumindo aqui na França, na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, em outros lugares que acompanhavam as revistas dele, que é importante lembrar que o Allan Kardec ele teve mais ou menos 14 anos de vida espírita kardecista, né? A ideia que ele escreveu, porque ele já estava no final dos anos 50 dele, dos 50 anos de idade dele, quando ele começou a escrever as ideias dele, portanto, acabou se transformando em algo religioso no Brasil, mas só que aqui na Europa as ideias dele foram muito refutadas e acabou desaparecendo. Reaparece de novo quando brasileiros voltam para a Europa e abrem os centros kardecistas. Mas eu acredito que numa leitura mais aprofundada, se você mostrar os livros dele para qualquer europeu e as leituras que ele faz, vai ser refutado na hora, porque inclusive ele foi refutado, o próprio Allan Kardec foi refutado pela Escola de Ciências Acadêmicas por ser médico da Inglaterra, por colocar ideias da frenologia dentro da ciência, porque não havia nenhuma prova sequer do que o que ele falava estava sendo condizente com o que a ciência dizia. Portanto, é isso. Sou eu aqui, o AD Júnior. Eu fiz esse vídeo de 20 minutos tentando explicar um pouco das origens do kardecismo e do racismo estrutural, e que foi a única religião que foi fundamentada no racismo científico. Espero que você tenha gostado desse vídeo e comente aqui embaixo. Você conhece algum negro que participa do kardecismo brasileiro? Será que ele entende que o kardecismo vem de uma religião, vem de ideias tão racistas? E se você é kardecista, você pode procurar no YouTube vários outros vídeos, inclusive
espíritas falando sobre a mesma posição, falando sobre as mesmas questões, mas é importante para entendermos a estrutura do racismo brasileiro. Nós precisamos entender todas as diferentes vertentes de como o racismo acontece, seja ele na igreja evangélica, seja ele na igreja católica, seja ele no kardecismo também e em tantas outras religiões que infelizmente usam o seu teor religioso para poder mistificar o negro de certa forma. Meu nome é Ade Júnior, muito obrigado por assistir esse vídeo e até um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.